Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV dessa quinta-feira, 17 de outubro. Assaltantes invadem o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Na fuga, os bandidos provocaram o caos na região e fizeram uma mulher e um bebê reféns. As imagens da covardia no Rio de Janeiro. Torcedores do Vasco são violentamente espancados por um grupo de flamenguistas. O avanço do óleo no Nordeste. A mancha chega à região das piscinas naturais de Pernambuco, muito procurada por turistas. E a morte de Maurício Sherman, um pioneiro da televisão brasileira. É agora no Brasil TV. O Brasil TV começa com informações sobre um assalto no terminal de cargas que fechou hoje de manhã o Aeroporto Internacional de Campinas, no interior de São Paulo. Houve muitos tiros na fuga dos bandidos, perseguidos pela polícia. O barulho da troca de tiros no terminal de cargas assustou quem estava no Aeroporto Internacional de Campinas. Nesse outro vídeo dá para ver a movimentação dos carros fortes da empresa transportadora de valores que foi roubada em Viracopos. Essa foto mostra uma metralhadora na caçamba de uma caminhonete que foi usada no roubo. Quem estava trabalhando no terminal ficou em pânico. Gente, tá tirando aqui, ai meu Deus. Pra cá, gente! Para entrar em Viracopos, os criminosos usaram pelo menos 2 carros clonados, com inscrições falsas do Comando da Aeronáutica, como essa caminhonete, que ficou batida no roubo. Os criminosos conseguiram interceptar no pátio interno do terminal de cargas um contêiner com uma grande quantidade de dinheiro, que estava pronto para ser embarcado em um avião da transportadora UPS. O crime ocorreu no terminal de cargas e o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens por 20 minutos hoje cedo. Na fuga, os criminosos incendiaram 3 caminhões na rodovia Santos Dumont, que dá acesso ao aeroporto, para dificultar o trabalho da polícia. E aí, como é que foi? O pessoal ficou todo dentro do carro? Ficou todo mundo apavorado. Na hora, o cara botou fogo ali, já os carros virando, moto, virou todo mundo e voltou para trás. Todo mundo apavorado na hora. Esse não é o primeiro assalto ao terminal de cargas de Viracopos. Em março deste ano, um avião da Lufthansa foi roubado no aeroporto. Em apenas 6 minutos, criminosos armados com fuzis levaram 5 milhões de dólares. Durante a fuga, os assaltantes invadiram uma casa e fizeram uma mulher com um bebê reféns. Houve um novo confronto com a polícia. Os reféns foram liberados e um dos bandidos morreu baleado. A mãe da criança foi internada, atingida por um tiro e passa bem. O bebê nada sofreu. 3 bandidos morreram. A polícia ainda procura outros 15 assaltantes que escaparam. Subiu para 5 o número de mortes no desabamento do edifício André, em Fortaleza. A 5ª vítima dessa tragédia é uma mulher localizada no fim da manhã, mas que até o fim da tarde não tinha sido identificada. Por volta das 7 da manhã foi encontrado o corpo de Antônio Gildásio Holanda Silveira, de 60 anos. 5 pessoas continuam desaparecidas. A polícia já ouviu 11 pessoas no inquérito que investiga as causas do desabamento. Em São Paulo, a polícia refez uma investigação e, vejam só, descobriu que, por uma série de erros, 2 pessoas inocentes foram mortas e outra foi presa injustamente depois de um assalto. O preso é um jovem que foi libertado da cadeia ontem à noite. Cauê Oliveira Francisco, de 21 anos, passou 5 dias nesta prisão em Suzano. Ele foi solto na noite de ontem e desabafou. Eu falando que era sorveteiro, eu falei, pode ver o sorvete e as águas no carro. Eles começaram a me bater mais, me dar coronhada. Daí eu saio pra pedir ajuda, ele já me dá um rodo e começa a me bater. Cauê foi preso no sábado neste posto de combustíveis em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Aqui aconteceu um assalto violento e o rapaz acabou confundido com os ladrões quando o carro em que ele estava junto com 2 amigos parou para abastecer. Marcas de sangue ainda estão no chão.
As imagens das câmeras de segurança foram decisivas. Os 2 assaltantes chegam a pé e vão em direção a esses motociclistas. São 2 guardas civis municipais de Itapecerica da Serra, acompanhados das namoradas. Ao mesmo tempo, o carro em que Cauê estava estaciona na bomba de combustíveis entre os guardas e os assaltantes. Ninguém desce do carro e, de repente, começa o assalto. Os 2 homens que chegaram a pé querem a moto e rendem os guardas. Quando os ladrões estão subindo na moto, começa o tiroteio. Um dos guardas atira nos ladrões, o outro atira no carro estacionado na bomba, matando os 2 amigos de Cauê. Um dos assaltantes foge com a moto e o outro a pé. No posto, a namorada de um dos guardas está ferida. No meio da correria, Cauê desce ferido do carro. Ele deita no chão. Um dos guardas vai até ele, dá chutes e coronhadas. A polícia chega e um dos policiais faz massagem cardíaca na mulher que foi baleada e morreu logo depois. Antes do assalto, Cauê e os amigos tinham postado um vídeo nas redes sociais. Os 3 eram ambulantes e iam vender água e sorvetes no feriado. Os jovens mortos são Rodinei Alves dos Reis e Bruno Nascimento de Souza. Ontem à tarde, parentes e amigos deles fizeram um protesto. Ele era tranquilo, ele era brincalhão, todo mundo gostava dele na cidade. Não tinha passagem na polícia, não tinha nada. O delegado que comanda as investigações disse que aguarda uma perícia para ter certeza de quem matou os ambulantes. Ele vai ouvir os guardas civis e afirmou que, por enquanto, os 2 agentes não vão ser indiciados. A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que também está apurando a ação dos guardas e que eles estão afastados do trabalho nas ruas. Um dos assaltantes continua solto. E a Polícia Federal fez hoje uma grande operação contra o tráfico de drogas em 7 estados. O Lucas Willame acompanhou. A Polícia Federal deflagrou a Operação Teto Baixo. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de cocaína em 7 estados. Foram cumpridos 106 mandados judiciais expedidos pelo Tribunal de Roraima. As investigações apontam que os criminosos usavam aviões em pistas clandestinas para transportarem a droga para outros estados. São 46 mandados judiciais entre prisão, apreensão e sequestro de bens que chegam a 290 milhões de reais. As investigações iniciaram em 2016. A PF, junto à FAB, realizaram diversas interceptações de aeronaves. Um dos casos foi em julho deste ano. Um monomotor que estava com 500 quilos de drogas fez um pouso forçado na BR-174. De Roraima, Lucas Willame para o Brasil TV. A gente vai ver agora cenas de barbárie no Rio de Janeiro. 2 torcedores vascaínos foram espancados num posto de gasolina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles estavam tentando ir para o jogo entre Vasco e Botafogo ontem à noite. A covardia invadiu esse posto de gasolina em Vila São Luís, Duque de Caxias. Esse grupo dá pauladas em um homem que está atrás do carro preto. A vítima é Jefferson Oliveira, de 21 anos. Essas mulheres se desesperam. Em seguida, esse homem de blusa preta começa a espancar outra vítima que está dentro do carro. Jorge Alexandre da Cruz, de 30 anos, tenta fugir e é perseguido. Parentes contaram que as vítimas eram amigas. Os 2 rapazes vascaínos estavam caminhando até o ponto de ônibus para assistir em São Januário a partida entre Vasco e Botafogo. No caminho, foram surpreendidos pelos agressores. Os 2 rapazes correram e procuraram abrigo no posto de gasolina. Os 2 agredidos foram levados para o hospital e estão fora de perigo. Os donos do carro onde as vítimas tentaram se esconder foram até a delegacia e registraram ocorrência por vandalismo e roubo. Tudo o que tinha no carro foi roubado durante a confusão. A seguir, a morte do diretor e produtor Maurício Sherman, criador de alguns dos maiores brasileira. Atenção para mudanças na programação. A partir de agora, você passa a assistir aos telejornais Bom Dia São Paulo, SP1, Globo Esporte São Paulo e ao programa Antena Paulista.
Estamos de volta com informações sobre o óleo que atinge as praias do Nordeste. No sul de Pernambuco, as autoridades montaram uma operação para evitar a chegada da mancha, mas não adiantou. Beatriz Castro. A confirmação de uma notícia que todos aqui na praia de São José da Coroa Grande, no litoral sul de Pernambuco, temiam. As manchas de óleo que poluíram várias praias do litoral nordestino chegaram ao litoral de Pernambuco. No final da manhã, a mancha de óleo que causou estragos no estado vizinho já estava aqui na praia de São José da Coroa Grande. Essa praia é vizinha ao estado de Alagoas, fica a 3 quilômetros da divisa. Às 11h30 da manhã, 2 barcos de pesca saíram levando mantas de absorção para tentar conter a mancha no mar antes que ela chegasse a São José da Coroa Grande. Mas, como a gente vê, isso não foi possível. A preocupação aqui é com a barreira de 7 quilômetros de arrecifes de coral, que fica bem perto da praia. Se o óleo atingir os arrecifes, vai ser muito difícil remover. Além disso, o município depende do turismo e 3.000 trabalhadores vivem da pesca. Muitos voluntários se mobilizaram para tentar impedir que o óleo cause um desastre ambiental por aqui. Mas ainda não é certo que isso vai ser possível. Lembrando que São José da Coroa Grande se orgulha de ser conhecido como a terra das piscinas naturais. Beatriz Castro, para o Brasil TV. Morreu hoje no Rio um dos maiores nomes da televisão brasileira, o diretor Maurício Sherman. Ele tinha 88 anos. Não há limites para uma mente que cria. E assim foi desde muito cedo na vida de Maurício Sherman. Ele nasceu em Niterói, no Rio, e aos 13 anos já participava de peças amadoras como ator. Se formou em Direito, mas a arte falou mais alto. Na década de 50, depois de ganhar um prêmio de ator revelação, decidiu dar o primeiro passo no mundo da TV. Primeiro como ator, depois como diretor. Nós fomos aprendendo na experiência. Fazer dessa maneira não dava certo, fazer de outra maneira dava. Trabalhou em 5 emissoras. Chegou na TV Globo logo no início, em 1965. Nós tínhamos que inventar tudo. Da colocação da câmera, de como iluminar, de que tipo, como é que ia se fazer cenário. Nós fomos inventando tudo. Sherman imprimiu sua marca na TV. No programa Faça Humor, Não Faça Guerra, com Jô Soares, e tantos outros, como Os Trapalhões e o Zorra Total. Eu acho que foi uma das mais brilhantes e tortuosas reviravoltas da minha carreira, foi o Zorra Total. Porque nós conseguimos desenterrar um programa e fazê-lo vitorioso. Você sabe muito bem que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Era um cara que estava sempre indo ao teatro, buscando novos talentos para trazer para o programa, para trazer para a televisão. Então, o Maurício Sherman faz parte de uma era muito importante no humor brasileiro. E eu tive a sorte de fazer parte disso. No teatro, dirigiu vários espetáculos. Vestidos às 7h10. Um dos maiores sucessos foi o musical Evita, na década de 80. Foram tão felizes na concepção e na exposição dessas ideias que eu tenho certeza que se Eva Peron fosse viva, ela ia querer fazer o papel. Ele também participou da criação do Fantástico, em 1973, e ficou como diretor por 3 anos. Chegou a levar um circo com leões para uma praia da zona sul do Rio. Aí encostamos ali no leme, fechamos tudo, imagina você, 6 leões, polícia por tudo que é lado, etc e tal. E os leões, nada. Os leões todos olhando o mar, fascinados com o mar, com aquela natureza toda, entendeu? E não arredaram o pé, nem o olhar do mar, de tudo aquilo. Lançou ainda estrelas de programas infantis, como Xuxa e Angélica, e dirigiu o Domingão do Faustão. Um cara que foi fundamental na minha carreira e na carreira de muitos artistas da minha geração e das gerações que vieram depois. E é difícil você conseguir resumir em uma palavra alguém que transformou a sua vida. E eu agradeço tudo que eu tenho hoje
a esse grande homem que foi o Sherman. Onde quer que você esteja, Sherman, muito obrigado. Maurício Sherman foi ator, produtor e diretor. Dirigiu mais de 5.000 programas e foi um dos pioneiros da televisão brasileira. E dedicou 68 anos da vida dele ao trabalho na TV. O interessante, o importante era fazer. E a gente era muito ousado, essa que é a verdade. A história do Maurício Sherman é a própria história da televisão. É uma tristeza a perda do nosso Maurício. Uma pessoa carinhosa, amiga e, acima de tudo, um amante da nossa televisão. E eu quero deixar aqui o meu pesar e a minha gratidão por ter tido ele como amigo e por ter feito na televisão, ter sido um dos maiores diretores que eu já vi até hoje. Ele fez a história. Um beijo. E antes de encerrar, vocês vão ver uma cena inusitada hoje em São Paulo. Foi uma ação do Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Um barco de inspiração chinesa, tripulado por 22 mulheres que tiveram a doença, navegou no rio Tietê. O projeto Remama surgiu há 6 anos como forma de incentivar pacientes de câncer a manterem uma atividade física. É uma linda iniciativa. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.